Salmo 84. Diz a palavra assim, a partir do verso 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração encontra os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vai indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus de Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos ao Deus de Jacó. Olha, Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios valem mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Quero destacar o verso 3. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Hoje eu quero falar a respeito de altares. Um altar é um lugar onde você coloca algo para sacrifício. E o mundo é regido por altares. Existem altares de bênção, altares ao Senhor, e existem os altares das trevas. Então, para que nós possamos entender que nós somos esse sacrifício, nós precisamos entender sobre o altar. Porque se nós não entendemos o que são os altares, nós não vamos nos dispor como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o que está escrito lá em Romanos capítulo 12, no verso... Quando eu falar o versículo, pode colocar lá, para que o pessoal possa acompanhar, para não ficar só na minha fala. Romanos 12, verso 1 diz: então, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que é o vosso culto racional. O culto racional sempre fala de um culto, não do raciocínio, mas de um culto que você sabe o quanto custou para que ele acontecesse. Todos aqueles que dizem que perderam alguma coisa, toda pessoa que declara que perdeu um tempo quando investiu no reino de Deus, nunca esteve no reino. Porque uma pessoa que é do reino, que é do Senhor Jesus, ele tem a consciência de que a vida dele tem que estar entregue no altar. Sacrifício não tem volta, porque quando ele chega no altar, ele é consumido. Amém? E aquilo que é consumido pelo Senhor sobe como aroma suave. E eu não sei se você consegue entender. Se a Bíblia está dizendo que você é um sacrifício, ele está dizendo assim, ó, deixa queimar, como diz a música, né? Deixa queimar, deixa queimar. Deixa o Senhor queimar, porque o teu sacrifício, a sua vida, vai subir como aroma. E eu não sei se você consegue perceber isso, mas o Senhor respira você. E você está nele e ele está em você. Queridos, muda tudo. Um altar, quando você conhece o altar que você está e aonde você está sendo sacrificado. E eu sei aqui, talvez algumas pessoas religiosas, e quando falo religioso não estou aqui criticando, queridos, mas pessoas que estão vivendo num sistema tradicional, numa ideia fixa, achando que Deus pode ser encaixotado numa caixinha, né? Redundante, mas importante, que pode ser preso em algum lugar. Esse sistema religioso que eu quero dizer, que Deus não pode trazer o novo, que Deus não pode fazer algo poderoso, que Deus não pode organizar. Ei, Deus é Deus e vai continuar sendo Deus. Ele tem liberdade e aonde Ele está, a abundância de alegria e a liberdade sempre. Aonde está o Espírito de Deus, ali há liberdade. Então nós não podemos dizer o que Ele faz ou deixa de fazer. Nós precisamos simplesmente nos entregarmos a Ele. E sacrifícios existem sim. Não, mas Jesus venceu todo sacrifício foi feito na cruz e encerrou, pastor. Que história é essa de sacrifício? Jesus já fez todo o sacrifício por nós. Sim, Ele fez todo o sacrifício por nós. Ele se tornou maldito por você. Ele levou seus pecados, suas enfermidades, suas doenças,
suas maldições, tudo foi levado na cruz do Calvário. Ele se fez maldito para que você fosse bendito, diga amém. Ele se fez maldição para que a bênção do Senhor caísse sobre nós, aleluia. Entretanto, nós precisamos compreender que aqueles que não se entregam no altar à semelhança de Cristo e não se tornam um sacrifício também, não conseguem provar daquilo que Ele deu. Vou esclarecer de uma forma melhor. Quem não compreende que é um sacrifício e que precisa fazer vários sacrifícios, não para a salvação, porque esse Jesus já pagou todo o preço, mas agora para receber as coisas de Deus, você precisa fazer sacrifícios. Não aquele romano ensinado que você vai andar de joelho, que você vai se chicotear, vai carregar e pagar promessa e andar por tudo que é tipo. Não o altar pagão, mas o altar de Cristo, onde você é o sacrifício vivo, que está escrito aqui, apresenta o vosso corpo como sacrifício vivo. Esse sim é aceito por Deus, é aspirado por Deus, inspirado por Deus. E aí nós conseguimos chegar aonde Ele deseja, porque quando você entra em Deus, o que sai dele, sai cheio da vida dele. O que quer dizer isso, pastor? Bem simples. Lá no princípio de todas as coisas, Deus olha para aquele boneco de barro que Ele faz e sopra nas suas narinas o espírito de vida. Espírito quer dizer sopro. E nós saímos, me desculpem os cientistas evolucionistas e todos os istas que querem dizer que as coisas são diferentes, mas você não é fruto de uma ameba que evoluiu, que virou um peixe, que depois virou um macaco, que depois... Tem que ter mais fé para acreditar nisso, queridos. Você é fruto do interior de Deus. Você saiu de Deus. Por isso que a Bíblia diz que todos que saíram de Deus, quando morrem, o Espírito volta para quem? Para quem saiu, para Deus. Está escrito na palavra, todo mundo que morre volta para Deus. Entretanto, nem todos que morrem estarão com Deus para sempre. Porque a partir do liberar de Deus na vida de Deus, Ele soprou você nessa terra. Ele soprou você nessa terra. E aí você tem o livre-arbítrio, você tem a decisão de ser um altar para Ele ou ser um altar para o mundo. E aí quando você morrer, você vai voltar para Deus, mas para Ele dar um destino para você. Vinde a mim, bendito de meu Pai, como Jesus diz, ou apartai-vos de mim, malditos. Porque aquele que não aceita o sacrifício de Cristo, não que Deus está te chamando de maldito, quem não aceita o sacrifício que Ele fez, continua sendo maldito, porque a maldição não foi retirada. Quem não aceita Cristo continua debaixo de maldição, porque não aceitou o que Jesus fez para retirar a maldição. Por isso que os homens padecem e acontecerá isso, porque eles não aceitaram o que Jesus fez. Mateus 5, se não me engano é 22, se não for 22, 23, deixa eu dar uma olhada aí, coloca para nós por favor. Não, é o 23, vamos ver. Aqui, preste atenção nisso, nós estamos falando sobre altares, queridos. E nós temos que aprender algumas coisas. Não dá para esgotar num culto de domingo, aqui eu tenho que dar uma ideia para você do que é, e para que você já possa mudar. Porque as coisas de Deus, para aquele que não crê, queridos, aquele que não conhece Jesus, e que nunca teve uma decisão por Ele, o Evangelho é loucura, eles não conseguem compreender. As pessoas vão olhar, vão dizer assim, isso é loucura. Porque as coisas espirituais, ao homem natural, eles não conseguem discernir. A palavra fala isso em 2 Coríntios capítulo 2, não precisa colocar. 2 Coríntios capítulo 2 diz que o homem natural não consegue entender as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. É o Espírito de Deus em você. E se você não tem o Espírito de Deus, você não vai entender as coisas espirituais, porque é Ele quem revela para você as coisas de Deus. A Bíblia fala que Ele revela as profundezas de Deus. Então é claro que o crente vai ser sempre tido como louco lá fora, porque eles não têm o Espírito de Deus e não conseguem discernir as coisas. Mas nós que temos o Espírito de Cristo, nós que já nos posicionamos por Jesus, temos a satisfação, temos a honra, temos o privilégio de por Ele ser instruído. Diga amém. Nessa noite o Espírito Santo vai instruir você, diga amém. Muito mais do que uma fala de um pastor, as palavras que eu digo são espírito e vida.
As palavras que são proferidas aqui para você é espírito e vida. Não é nada de sabedoria humana, é espírito e vida. E é isso que vai mudar a tua história. Você vem para o culto para ter uma experiência não com o pastor, não com o ambiente. Claro que tudo ajuda e contribui, mas você vem aqui para ter uma experiência com o Senhor. O Espírito Santo está nesse lugar. E se você se abrir para Ele, Ele vai tocar o teu coração e vai mudar a tua história. Os altares. E hoje você vai entender coisas aqui, queridos, que se você entender vai destravar a tua vida de uma forma poderosa. A revelação é progressiva. Os segredos do Senhor é para aqueles que buscam Ele. E Ele vai revelando as coisas. Olha o que diz aqui. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, e vai e reconcilia-te com teu irmão. Então, voltando, faz a tua oferta. Faremos aqui. Olha só. Volta lá no início. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta. Onde é que a gente deposita a oferta? No altar. Ah, mas tem Pix hoje em dia para fazer oferta. Não, mas a oferta ela é direcionada, ela é consagrada ao altar. Existe um princípio, eu vou te explicar agora muito sério. Existem altares nesse mundo. Altares santos ou altares profanos. Altares sagrados, altar sagrado ou altares pagãos. Como assim, pastor? Simples. Quem não oferta ao Senhor, oferta a Mamon ou a Satanás. E eu vou dizer que isso é tão sério, porque se você não compreender essas coisas, você precisa compreender aonde você vai destinar a tua oferta. E eu vou te explicar algo antes que você pense que oferta está falando de dinheiro. Oferta não significa dinheiro. Quando trazeres ao altar a tua oferta, o que a Bíblia diz que nós somos? Romanos 12:1, acabamos de ler, nós somos o quê? Sacrifício vivo. Quem é a oferta, o teu dinheiro ou você? Vou perguntar de novo para você responder com vontade. Quem é a oferta, o teu dinheiro ou você? Diga eu, que fica legal. Quem é a oferta? Quando trazeres ao altar a tua oferta, e tu tiver algum problema com teu irmão, deixa a tua oferta diante do altar. Claro que aqui está falando de valores também, mas eu quero te ensinar algo. Deixa a tua intenção de fazer algo diante do altar, ou seja, diante é em frente de, diante. Não se propõe a fazer aquilo que você quer fazer antes de algo. Está entendendo? Deixa aqui a tua intenção de servir ao Senhor no altar. E faça primeiro uma coisa. Vai primeiro reconciliar-se com teu irmão. E aí as pessoas querem vir para o altar. Vou ficar de costas aqui para você que está vendo na internet. Querem vir no altar e fazer algo para Deus. Brigado com seus pais, brigado com seus irmãos, de mal com não sei quem, de mal com não sei o que lá. E aí querem que sejam aceitos. Não vai ser aceito. Eu não estou falando aqui de salvação. Eu estou falando de intenção do teu coração. E se tu oferece algo para Deus, lembra que eu falei que queima e sobe para as narinas de Deus, entra a tua vida na vida de Deus e a vida de Deus vem para você? Por que as pessoas se frustram nas experiências religiosas que têm? Porque eles estão acostumados a vir brigados, às vezes até com a esposa. E questão de ministros aqui, brigam com a esposa. Eu nunca vim pregar aqui brigado com a minha esposa. Mas você não pode subir no altar para querer fazer algo para Deus, porque não vai ser apenas performance. Apenas performance. E aí, isso aqui é muito... Tá entendendo o poder dessa palavra? O teu dinheiro é a mesma coisa. Deus não está preocupado com o teu dinheiro. Ele é o dono da prata e do ouro, diga amém. Ele está preocupado com você, não com o que você entrega. E sabe por que nós entregamos oferta em forma de dinheiro? Preste atenção. Porque a Bíblia fala que nós devemos buscar o reino em primeiro lugar. Sabe o que significa uma oferta? Eu já ensinei isso para a igreja, mas vou repetir. Oferta está falando do seu tempo, do teu suor e da tua gordura. Deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar com o teu irmão. Chamou de adversário? Não, irmão. Volta para o próximo versículo. Agora, entra em acordo sem demora com o teu adversário. Quem é teu adversário? Agora tu vai dizer assim, como assim? O Senhor está querendo dizer que o meu adversário é Satanás? Então eu tenho que entrar em acordo com o diabo?
Agora você tem que entender o que é altar. Você precisa entender o que é altar para entender o que a Bíblia está falando aqui. Tem um outro significado também a respeito do mundo vindouro. A Bíblia tem uma revelação e várias aplicações, certo? Mas dentro desse contexto que eu estou te ministrando nessa noite, que o Espírito Santo está trazendo para você, é esse entendimento. Olha só. Entre em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. A caminho aqui, queridos, é enquanto está vivo. Se reconcilia. Porque depois que você morrer não dá mais tempo de fazer nada. E olha aqui. Para que o adversário não te entregue ao juiz. Quem é o juiz? E tu vai dizer assim, então quer dizer que o diabo pode entregar uma pessoa para Deus. Olha como a gente não conhece a Bíblia, muitas vezes. A Bíblia não fala que Satanás, nosso adversário, está constantemente fazendo acusação contra você? Está escrito na Bíblia isso. O tempo inteiro. Ele é o acusador. Sabe qual foi o erro de Caim? Deus não amava menos Caim. Deus disse para ele, olha, por que tu está irado? O pecado está batendo na tua porta. E cabe a você dominá-lo. E Caim escolhe. E aí Deus dá uma forma sacrificial para ele fazer. Ensina. Abel vai lá e faz certinho como Deus disse. Caim vai lá e diz assim, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer do jeito que eu quero. O irmão dele tinha as ovelhas que tinham que ser sacrificadas. Ele disse assim, eu sou agricultor, eu vou dar minhas frutas, meus legumes do jeito que eu quero. Mas Deus tinha instruído que era para dar ovelha. Aí o que acontece? E onde é que eles estavam sacrificando mesmo? Me refresca a memória? Fala mais alto. Tu não sabe onde é que eles estavam sacrificando? No altar. Aí Abel coloca o sacrifício que Deus mandou. Desce fogo do céu e consome. Vida de Deus para Abel. A Caim apresenta num altar que Deus mandou, mas a oferta que Deus não pediu. Ele diz assim, olha, se tu procederes bem, não é certo que tu vai ser aceito. Aí o que faz o bonitão do Caim? Fica brabinho, chuta o altar e se emburra com Deus. Esse é o retrato da igreja contemporânea. De muito crente, da semente aí, da influência de Caim, que quer chutar o altar por causa que Deus não está fazendo do jeito que Ele quer. E aí? O assunto é sério aqui. Mas não para nesse momento triste. Eu tenho libertação essa noite para você, diga amém. Olha só, o adversário é Satanás. Então enquanto está com ele no caminho, para que o adversário não te entregue o juiz. Quem é juiz é Deus. O que acontece? Quando você faz algo errado, preste muita atenção. A Bíblia fala que existem livros. Isso não é mito, isso é realidade. Existem livros, vários livros. Apocalipse vai dizer que foram abertos os livros. Tem, pelo menos que eu conheço, acho que 7 ou 8 livros que eu tenho relacionado lá que vão ser abertos no céu. Não é só o livro da vida. Tem outros livros. E tudo que você faz, há um registro no céu e há um registro no inferno. Sabe por quê? Porque se o diabo é o acusador, ele funciona como o promotor num tribunal. E Jesus é o nosso advogado, funciona como a defesa. Então, para que ele possa acusar, ele registra tudo que você faz. E Deus registra tudo que você também faz. Na verdade, não é nem Satanás nem Jesus, são os anjos. Os anjos fazem esse registro. Talvez você possa ouvir isso aqui, que coisa mais mística, pastor. Não, isso é realidade espiritual, que a igreja não conhece e por falta de conhecimento continua errando. Então quando você faz alguma coisa errada, tem registros no céu e registros no inferno. Certo? E aí, quando você chega aqui para apresentar alguma coisa, Deus se agrada ou não se agrada que você sirva a Ele no altar, sirva a Ele na casa dele? Sim, se agrada. Mas o problema é que você tem coisas escritas contra você. Daí sabe o que acontece? O acusador puxa de lado e diz assim, ó, falta de perdão. Não tem como fazer nada. Aí ora, pede que abençoe, que as coisas... Fica tudo retido, por quê? Porque Deus zela pela sua palavra. Não é o diabo que instituiu isso, foi Deus. Tu está entendendo o que eu estou te falando? Diga amém. É Deus que instituiu. E Ele zela pela sua palavra. Se você está fazendo contra,
E não tem nada a ver com a obra de Cristo. A obra de Cristo foi completa, amém? Ele já pagou todo o preço, toda a dívida. Entretanto, o que acontece é que você não se apropriou. Porque para se apropriar das coisas que Jesus conquistou para você, você tem que andar conforme Ele ensinou. Mateus 5, 6 e 7. Aprenda algo. Quando você não se reconcilia com o teu adversário, o que é se reconciliar com o adversário? É chegar para Satanás e dizer assim: é verdade, eu tenho falta de perdão. Eu briguei com meu pai, com meu tio, com meu irmão, fiquei anos sem se falar. Mas eu conheci Jesus. E pelo sangue do Cordeiro, está aqui o que eu fiz. A boca declara e confessa: eu concordo, eu sou totalmente culpado, mas em Cristo eu perdoei. Sabe o que Satanás vai fazer? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele, ou recarabaxe,